A paz do Senhor, igreja. Pode se sentar. Muito bom estar aqui com vocês. Como a pastora falou, né? A gente tem passado por algumas tribulações, né? Esses últimos dias. Porém, muitas canções, né? Inclusive hinos da harpa, né? Foram feitos em meio a tribulações, né? Em meio a problemas muito sérios que as pessoas estavam passando. Não é verdade? E, por falar em problema, vamos falar de tempestade. Glória a Deus. É tanto esboço que eu vou botando dentro da minha Bíblia. Cuidado para eu não pregar outra coisa. Glória a Deus. Eu gostaria que colocasse o tema da mensagem essa noite. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias também. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus, aleluia. Põe o título primeiro, por favor. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, ó Pai. Tu és maravilhoso e tremendo. O título da mensagem esta noite é esse que os irmãos estão vendo. Quem está com você quando chega a tempestade? Como diz um ditado aí que o pessoal inventou, né? Valoriza quem está com você na tempestade, porque no dia de sol a praia está cheia, né? No dia que está sol quente, todo mundo quer ficar à tua volta. Então, valoriza quem está com você nas tempestades da vida, não é verdade? E agora nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos 4, no capítulo 4, no versículo 35 em diante, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu já começo bebendo água. Glória a Deus, aleluia. Nós temos passado por muitos dias de chuva, né? Esses últimos meses. É verão, né? Uma chuva atrás da outra. Teve, acho que foi semana passada, né, ou retrasada. Acho que foi semana retrasada, né, que não parava de chover. Foi muita chuva, muita chuva, muita chuva. E a gente, quando tem essas chuvas assim, está recebendo alguns alertas, né? Não sei se com vocês tem acontecido isso, né? Alerta de tempestade, não é verdade? Mas nesse tempo aqui, não tinha essa possibilidade. Não havia esta comunicação que nós temos hoje. Não tinha alerta de tempestade. Mas Jesus estava na região da Galileia, ensinando e curando muitas pessoas, expulsando o demônio, trabalhando bastante naquele local. Ele já tinha feito muitos milagres. E ele vira para os seus discípulos, aqueles que eram mais próximos dele, e diz: Passemos. Ou então, algumas traduções traz: Vamos para o outro lado,
para outra margem. Jesus estava à beira da praia e quando ele fala isso para os discípulos, esse barco que ia levar eles já estava separado, porque Jesus pediu antes, lá no capítulo 3, que os discípulos deixassem um barco reservado para ele, para quando as multidões o apertassem, ele entraria nesse barco para poder ficar mais folgado para falar com as pessoas, porque as multidões apertavam ele, queriam tocar e ficava difícil para ele falar. E aí ele chama os discípulos e fala, vamos passar para outra margem, vamos passar para o outro lado. E os discípulos obedecem, entram no barco com Jesus e vão navegando no mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades e também como o Lago de Genezaré. Esse lago, que na verdade é um lago, não é um mar, ele é um local muito grande, é um lago muito grande, ele tem 21 quilômetros, muito grande mesmo, tem 13 quilômetros de largura e 21 de comprimento. É o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Ele fica muito abaixo do nível do mar, é um dos lagos que fica mais abaixo do nível do mar. Ele fica 200 metros abaixo do nível do mar e, por isso, ele tem ventos quentes, tem ventos muito quentes. Em contraste com as montanhas, porque ele é como se fosse uma bacia. Ele é uma bacia cercado de montanhas. Aí ele é quente, né, aqueles ventos quentes, e entra em contraste com as tempestades que se formam nas montanhas. Ventos gelados. Aí onde se formavam grandes tempestades naquele local. Se formavam não, se forma até hoje lá grandes tempestades. Só que, nesse dia, não foi uma tempestade comum. Foi uma grande tempestade. E tempestade é uma coisa que não adianta, uma hora ou outra, todos nós vamos passar na vida. Todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida por algum tipo de tempestade. Às vezes, está tudo bem, porque é assim que é, não é? A tempestade, está tudo tranquilo, igual hoje mais cedo, estava tudo tranquilo, de repente, o tempo fechou. No meu celular, chegavam informações que a chuva viria meio-dia, eu acho que eu cheguei a comentar com a senhora hoje, não sei, ou com alguém, está marcada uma chuva para meio-dia, eu acho interessante, né, marcado uma chuva para meio-dia, eles têm uma previsão mais ou menos, né, de quando vai cair a chuva, e a chuva não veio meio-dia. As tempestades são assim, não tem uma previsão exata da hora que elas vão chegar. Elas simplesmente chegam. Algumas mais fortes, outras mais brandas, mas elas vão chegar. Elas vão vir na vida de todo mundo. Não adianta. Pode ser criança, pode ser idoso, pode ser adulto, pode ser jovem. Em algum momento da vida, nós vamos passar por tempestades. E essa tempestade se formou ainda mais, porque Jesus precisava atravessar aquele grande lago para chegar até o outro lado, porque ele queria curar alguém que estava lá do outro lado. Não foi uma tempestade comum, não foi uma tempestade qualquer. Jesus queria ir até Gadara, curar um endemoniado que vivia lá nos sepulcros, quebrando correntes, vivia dormindo nos sepulcros. E os discípulos não sabiam disso. Não sabiam. Só que quando Jesus fala para os discípulos, vamos passar para o outro lado, os discípulos vão. E é assim com a gente, não é? Jesus tem falado as coisas para a gente, você tem obedecido assim como os discípulos obedeceram? Os discípulos estavam fazendo tudo certo. Geralmente, tempestade chega mesmo na vida de crente desviado, não é verdade? Chega na vida de crente desviado. Deus permite umas tempestades lá na vida dele, que é para ele se consertar. Só que não. Às vezes a gente está fazendo tudo o que Jesus mandou, tudo certinho, mas a tempestade chega. A
tempestade vai chegar a si mesmo. Jesus estava fazendo, os discípulos estavam fazendo tudo que Jesus mandou. Entra no barco, vamos passar para o outro lado. E os discípulos entraram e foram. E o legal, que eu acho assim, que às vezes eu fico analisando e fico conversando com Jesus, e eu falo com ele, Senhor, o Senhor é terrível. Porque é muito fácil a gente passar por alguma coisa quando alguém avisa. Não, você vai passar por isso assim, ó, você vai... Se a vida fosse desse jeito, né? Ó, vai ter isso, isso, isso. Você iria? Claro que não. Claro que não. Se, por exemplo, José, que estava no Egito, foi vendido pelos irmãos, passou por aquilo tudo, foi jogado na masmorra, foi vendido, foi caluniado, tudo de ruim aconteceu com José. Depois aconteceu o quê? Virou governador do Egito. Mas talvez se Deus falasse para ele, ó, você vai passar por isso, 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 mas no final você vai ser governador. Será que José ia querer? Será que ele ia aceitar? Jesus não avisa. Jesus chama a gente para passar de fase, para passar para o outro lado, para trazer para a gente um treinamento, para que a nossa alma, o nosso espírito fique revigorado. A gente pode treinar muito o nosso corpo, pode treinar muito a nossa mente, pode fazer várias coisas, mas o nosso espírito precisa estar em treinamento. E Jesus fala com os discípulos, eles vão, e é nesse cenário caótico de tempestade que os discípulos vão aprender com Jesus. Eles estavam ali, dentro do barco, indo, e não eram só eles. Quem prestou atenção na leitura viu que outros barcos o seguiram. Outros barcos foram atrás de Jesus. Outros barcos estavam indo também. Só que a tempestade pegou todo mundo de surpresa. E os discípulos ficaram desesperados. Tempestade já é difícil com o pé na terra, em terra firme, imagina dentro de um lago gigantesco. Imagina em alto mar uma tempestade. Imagina uma tempestade em alto mar à noite. Imagina uma tempestade em alto mar à noite dentro de um barquinho pequeno. Dentro de um barco pequeno. Imagina como não foi angustiante. É terrível. Uma vez eu e meu marido, nós fomos para Itacuruçá, pegamos um barco e fomos para uma ilha, que a gente gosta de fazer esse tipo de passeio. Não sei se vocês gostam também. Acho que todo mundo gosta, né? E a gente foi. Saímos de casa bem cedo, porque a gente gosta de ir cedo. Chegamos lá cedinho, 8 horas da manhã a gente já estava na ilha, porque a gente saiu bem cedo. E o sol estava lindo, como diz o Heitor, está um dia lindo, assim que ele fala para mim. E estava realmente um dia lindo. E a gente sozinho na praia, chegamos primeiro, depois chegou mais 2 pessoas, e nós ficamos ali, passou um tempo, tomamos café, depois começamos a fazer nosso churrasco, cedo. Quando deu 11 horas, eu comecei a olhar para o céu. Falei, está ficando meio estranho aqui. Numa ilha. Aí eu falei, Luiz, eu acho que vai chover. Ele, não, cara, não vai chover não, calma, fica tranquila. Falei, não, eu estou achando que vai chover. Quando deu meio-dia, eu olhei, estava... Sabe aquele céu preto, que a gente olha assim, está tudo preto? Falei, Luiz, vamos embora. E gente chegando. Falei, vamos embora lá, está vindo, a tempestade está vindo ali. Aí ele, falei, vamos embora. Aí chegou um barco, eu já fui no moço e pedi, moço, dá para levar a gente? O senhor pode levar a gente? Aí ele estava chegando com o pessoal, ele, posso. Pegamos o barco e voltamos para o outro lado. Chegamos lá, quando a gente chegou, a tempestade caiu. Era uma ilha que não tinha para onde correr, não tinha onde se abrigar, era árvore para tudo quanto é lado. Imagina você no lugar, raio caindo para chuchu, e você não ter para onde correr. Vai correr para onde? Para debaixo da árvore? Aonde cai um raio? Eu falei, esse povo é doido. A gente chegou, mas caiu uma chuvarada, e a gente vendo o pessoal lá, passando perrengue. Essa tempestade eu consegui ver.
de longe. Eu lembro que quando a minha maior preocupação era ficar na praia e a tempestade cair, ou de estar indo e a tempestade me pegar no mar. Porque, gente, eu não sei nadar. Eu não sei nadar, mas eu gosto desses passeios. Mas eu coloco o colete e fico ali. Mas, imagina, foi uma tempestade. Mas essa tempestade que esses discípulos passaram foi a tempestade. Ali no texto diz que as ondas batiam com força. E o barco já ia enchendo de água. Porque o que afunda o barco é a água que entra dentro dele. Não é a água que está do lado de fora, não. Quando entra a água dentro do barco, é que ele vai afundando. E os discípulos começaram a ficar desesperados. Um cenário caótico, desesperador. Será que se nós estivéssemos lá, também sentiríamos medo? Eu, como eu disse, não sei nadar. Eu ficaria apavorada. Eu acho que eu ia sentar e chorar, só chorar. Ou ia fechar o olho e falar, Senhor, eu entrego o meu espírito, amém. E acabou. Porque o que fazer numa situação dessa? Se tivesse ainda num navio, né, grandão, mas não, estavam no barquinho. Eles ficaram desesperados. Imagino eu que eles tentaram, por muito tempo, se estabilizar. Mas vendo que não dava, eles fizeram o quê? Foram até Jesus. Nesse cenário todo, tudo isso acontecendo, onde Jesus estava? Dormindo. Dormindo. Dormindo por que Jesus estava dormindo? Jesus era indiferente com o que estava acontecendo com os discípulos? Jesus é indiferente com aquilo que acontece conosco? Que acontece comigo e com você? De forma alguma. Jesus estava dormindo primeiramente porque ele estava cansado. Era a natureza humana de Jesus. Ele entrou no barco e foi descansar, porque ele tinha passado o dia inteiro curando, expulsando o demônio, ajudando as pessoas, ensinando. Então Jesus, ele estava ali como homem. Por quê? Como diz a palavra de Deus, porque ele mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser humano como eu e você, e passou por tudo que eu e você passamos e sentimos aqui nesse mundo. Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu calor, Jesus ficou suado. Ele veio aqui e passou por tudo isso, se despiu da sua glória. Veio aqui e passou por todas essas coisas por nós. E ele estava lá tranquilo, dormindo. E o segundo ponto é que Jesus estava dormindo porque nada sai do controle dele. Nada sai do controle. Jesus não foi pego de surpresa por essa tempestade. Jesus não foi pego de repente por essa tempestade. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele poderia fazer. Então ele estava dormindo. Ele estava lá tranquilo, dormindo. E terceiro ponto, porque Jesus levou os discípulos para passar por uma experiência. Como eu havia dito, eles estavam passando por um treinamento. Vamos passar para outra margem, vamos passar para outra fase. Eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres. Eles já tinham visto Jesus curar várias pessoas, mas eles precisavam ainda ver Jesus como aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles precisavam ver Jesus como aquele que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. E Jesus deixa. E eles chegam até Jesus, e é aí onde começam os questionamentos. Eu imagino eles indo até Jesus. Eles não foram até Jesus. Mestre, não se importa que a gente pereça. Quem está passando por tempestade tem urgência. Quem está passando por tempestade tem emergência.
é uma emergência. Quem está passando por tempestade, sai correndo. Sai correndo. É igual a mãe, a gente que é mãe, mesmo que não é mãe, quem tem um ente querido passando mal, chega na emergência e bota lá a pessoa desmaiada na cadeira e vai fazer a ficha? Não faz isso, entra correndo e quer atendimento, é urgente. E os discípulos chegaram até Jesus: mestre, 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 não se importa que pereçamos? Às vezes, na nossa vida, a gente também se sente assim. E a gente faz esse questionamento a Deus: mestre, o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo? O Senhor não se importa com o que eu estou passando? Mestre, e hoje em dia, nós temos feito tanto questionamentos a Deus. Crianças sendo mortas, sequestradas, pessoas sendo assassinadas sem motivo algum. Nós temos perguntado ao Senhor: até quando, Senhor? Porque o Senhor permitiu. E na nossa vida também, Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos. Mas Jesus se importa sim. Não perca o ânimo. Deus se importa com você. O Senhor se importa com aquilo que você sente. Deus se importa com tudo que você está passando. Jesus levanta, repreende o vento, manda o mar ficar quieto. Jesus acalma a tempestade. Jesus, ele acalma a tempestade. Só que ele vira para os discípulos, e pergunta. Pode colocar para mim, por favor? No 40, por favor. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Deixa aí, por favor. Quando Jesus diz: por que sois assim tímidos? Jesus quer dizer medo. Por que vocês têm medo ainda? Vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Quantas situações na nossa vida nós passamos porque nos intimidamos, ao invés de fazer aquilo que o Senhor já nos ensinou? Quantas situações nós passamos dentro de casa? Quantas pessoas deixaram de receber oração porque a gente teve vergonha? Nós tivemos timidez de orar, de colocar a mão. Quantas vezes você se cobriu debaixo da coberta por ouvir um barulho dentro da sua casa e Satanás brincar com a sua cara? Rir de você achando que uma coberta vai te proteger. O que te protege é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que tem poder sobre a nossa vida é o nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas que Ele nos deu autoridade para expulsar, para esmagar serpentes e escorpiões. Só que quando chega um momento, muitas das vezes, da gente fazer isso, bate a timidez, bate o medo. Não, eu não vou lá não, o que os outros vão pensar. Não, eu não vou fazer isso não, porque o que pode acontecer comigo? É melhor eu cobrir minha cabeça. Ontem a pastora falou comigo, eu falei para ela que eu estava estudando, mas a gente que é dona de casa, é quase uma missão impossível. A gente estuda à força. Principalmente aquelas que têm filho pequeno. E eu vou estudando, a pastorinha fala que eu estudo demais. Eu vou estudando e eu gosto, porque eu vou cavando e eu vou descobrindo. Eu comecei a ler a Bíblia com vocês, mas eu ainda estou em Samuel. Estou no livro de Samuel ainda, porque eu leio e volto, e eu vou pesquisando, eu vou cavando, porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de descobrir. Quanto mais eu descubro, mais eu sei que tenho para aprender. E eu estava
Esperei todo mundo, dei janta, falei, vão, todo mundo, vai. E aí eu fui, sentei na varanda, botei lá minha mesinha, sentei na varanda e comecei a estudar. Aí a hora foi passando. Quando eu fui olhar a hora, já era 2 da manhã. Já eram 2 horas da manhã. Aí eu tô lá escrevendo, tô lendo, tô pesquisando. Daqui a pouquinho eu escuto um barulho no quintal. Aí eu olhei e não vi nada. Eu falei, que barulho é esse? Deixei, continuei estudando. Daqui a pouquinho um barulho no quintal de novo. Eu falei, não é possível. Aí eu fui, olhei e não tinha nada. Falei, rapaz. Aí eu fui e levantei. Quando eu levantei, a gatinha saiu de dentro do carrinho de mão, que estava assim, e ela estava lá fazendo as necessidades dela e raspando. Só que ela estava dentro do carrinho de mão e eu não estava vendo. Às vezes Satanás ri de você, porque às vezes não é nada. E você, se fosse outra pessoa, já entraria apavorado para dentro de casa, achando que era uma seta. Mas às vezes, sim, o inimigo faz coisas caírem, te amedronta. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós. Parem de temer, paremos de temer, paremos de ficar medrosos, de ficarmos tímidos. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Às vezes é um marido, é um filho, é um irmão que está precisando de oração e a gente, irmão de sangue, muitas vezes, uma pessoa que não conhece Deus e a gente fica tímido. A gente tem medo de falar, tem medo de pregar, tem medo de ensinar, tem medo de colocar a mão, está no meio da rua, não, está no meio da rua, o que vão pensar de mim? Não, Jesus quer que vocês tenham fé. Jesus quer que nós tenhamos fé. Sabe o que é isso? É ter o azeite na reserva. Quando as coisas acontecem, é que a gente vai usar. Uma vez eu era de uma igreja, em frente a essa igreja tinha um centro de macumba, e eles faziam as sessões dele na hora do culto, as sessões deles lá na hora do culto, e tinha umas irmãs que eram do círculo de oração, que eu ficava muito chateada, que elas eram ali do círculo de oração, porque quando eles começavam lá no centro a rir, e aqueles demônios rindo, eu lembro que uma vez elas estavam do lado de fora e entraram correndo para dentro da igreja. Eu falei, não vou vir mais não, vou ficar com vocês não, vou andar com vocês mais não, não venho mais. Vocês entraram correndo com medo do demônio? Mas eu não falei, que é isso? Gente, nós precisamos ter a consciência disso. Maior é o que está em nós. Precisamos ter prudência. A gente não vai sair no meio da rua botando a mão na cabeça de moradores de rua. Eu, mulher, não vou chegar sozinha, colocar a mão na cabeça de um morador de rua para orar, porque eu posso ser agredida. Tenhamos prudência também, simples como pomba e prudente como serpente. Mas também nós não podemos nos intimidar com todas as situações. Precisamos ter fé. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Jesus estava ali treinando os meninos, sem avisar. Ele repreende, ele fala e ele diz, por que vocês não têm fé? Vocês já me viram fazer tanta coisa. E esse é um dos nossos erros também. Já vimos Deus fazer tantas coisas em nossas vidas. E muitas das vezes, a gente vê na vida do outro, mas não adianta, nós temos que passar as nossas próprias experiências. Precisamos passar as nossas próprias experiências para termos intimidade com o Senhor. Os discípulos estavam passando a experiência deles para se fortalecerem, para conhecerem mais a Cristo, para saberem mais com quem eles estavam andando. E principalmente para saber quem eles eram, para que eles foram chamados. Tem muita gente que está aqui nessa noite e ainda não sabe quem você é diante de Jesus. Ainda não sabe quem você é no reino de Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas qualquer batidinha do Satanás, o pessoal quer se esconder debaixo da cama,
fica com medo e não usa a autoridade que Jesus nos deu. Jesus nos deu autoridade. Por mais que a tempestade na nossa vida muitas das vezes esteja ferrenha, esteja de forma que você nunca passou, porque os discípulos eram pescadores, eles pescavam naquele mar direto, mas nesse dia eles não tiveram controle, eles se desesperaram, porque às vezes vai acontecer coisas nas nossas vidas que nós nunca passamos, e não adianta a nossa experiência, nós precisamos correr para Jesus. Quando as coisas saem do controle. E eles tiveram medo, eles ficaram com medo. Porque Jesus ficou quieto. Porque Jesus não falou porque ele estava dormindo. Jesus não falava porque quem está dormindo não fala. Tem algumas pessoas que falam dormindo, né? Fala. O Luiz, ele fala um tal de soço, que eu não sei quem é o soço. Que ele está dormindo e ele fala soço. Não sei, eu sempre pergunto a ele, a gente ri, a gente brinca com isso lá em casa, mas Jesus estava quieto, e isso muitas das vezes quando a gente está passando a tribulação, quando a gente está passando ali o problema, o silêncio de Deus incomoda, porque a gente acha que Ele não está vendo, a gente acha que Ele não está respondendo, a gente se desespera, só que Ele está vendo, Ele não perdeu o controle em nossas vidas. Jesus está vendo tudo o que acontece comigo e com você. Sejamos fiéis e tenhamos fé que Ele se levantará e Ele vai sim repreender a tempestade. Aleluia. O Senhor repreende. Não importa o silêncio. No silêncio, Ele está trabalhando. E como tem o ditado popular, qual é o professor que no meio da prova fala com os alunos? Quem está em prova tem que ficar em silêncio. O professor fica quieto. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, já era. Já era. Quem aprendeu, aprendeu. Mas vai chegar, a prova vai chegar. Para quem estudou e para quem não estudou, a prova chega. Uma hora você vai ter que fazer a prova. E o Senhor se importa que sejamos aprovados. O Senhor quer que nós sejamos aprovados, não quer que a gente fique reprovado. E o Senhor levanta e Ele diz: por que vocês não têm fé? Aí, os discípulos fazem a pergunta entre eles: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Certa vez, Jesus levou os discípulos para um lugar chamado Porta do Inferno. Jesus levou os discípulos para um lugar chamado, era uma caverna, e tinha esse nome, Porta do Inferno. E lá ele perguntou para os discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a responder. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista. E para resumir, Jesus vai e pergunta: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Vocês que andam comigo. Para a gente que anda com Jesus, o que Jesus é? Para a gente que está andando com Ele todo dia. Porque quando Jesus levou os discípulos para o outro lado, Ele não mandou os discípulos vão para o outro lado. Ele disse: vamos para o outro lado. Ele disse: vamos para o outro lado. Ou seja, eu vou com vocês. Vocês não vão sozinhos. E muitas das vezes, a gente esquece das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 28, se eu não me engano, no verso 20, diz: e eu estarei com vocês. Segunda, quarta e sexta. Sábado e domingo,
nos feriados? Não. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. É todo dia que Jesus está com a gente. Está feliz? Jesus está com você. Você está triste? Jesus está com você. Você ficou doente? Jesus está com você. Você está passando na tempestade? Ele está com você. Ele está comigo, Ele está com a gente todos os dias. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa. E nós precisamos saber quem Ele é. Quando os discípulos falaram, uns falam isso, outros falam aquilo. Uns dizem que o Senhor é fulano de tal, outros dizem que o Senhor... E quando Ele pergunta, mas e vocês? E vocês que andam comigo? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e fala, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é a raiz de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele de Isaías que diz assim, vem, eu te tomo pela mão. Eu te tomo pela mão e te seguro com a minha destra. Eu não te desamparo. Ele é aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que foi humilhado, que a si mesmo se humilhou, mas venceu todas as coisas, para que nós tenhamos vida. E não é essa vida que se escorre no meio dos dedos, é a vida eterna. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para a gente o quê? Tem de bom ânimo. Tenhamos ânimo. As coisas às vezes ficam pesadas. Domingo Tiago pregou aqui uma palavra tremenda e ele disse do peso. O fardo às vezes é pesado e muitas das vezes a gente realmente quer carregar sozinho. A gente esquece que Ele está no barco da nossa vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, não importa se estão te xingando, se estão falando mal de você, não importa se estão fazendo o que for, não importa se a doença chegar, não importa se o teu filho não está sendo como você gostaria que ele fosse, não importa, o Senhor é contigo. Não deixe que essas coisas venham tirar de você aquilo que o Senhor te prometeu. Eu estou contigo. É você quem tem que saber quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, porque é você que anda com Ele. Muitas das vezes as pessoas não vão ser como a gente gostaria que fosse. Muitas das vezes as pessoas não vão agir como a gente gostaria que elas agissem. Muitas das vezes coisas vão acontecer, as tempestades chegam de repente, está tudo bem e a notícia ruim chega. Quando tudo aconteceu comigo, eu mandei uma mensagem para o pastor Elias, falei, o dia mau chegou na minha casa. Mas não foi a primeira vez, vários dias maus já aconteceram na minha vida e eu venci. Nós somos como Davi. Assim como Davi matou urso e leão, a gente também tem matado urso e leão. Quando vem o gigante, você já está treinado. Então, tenhamos fé. Tenhamos fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, diz em Hebreus, é necessário, tem a necessidade de que nele creia e que ele é recompensador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ninguém que se achega a Deus ficará sem resposta. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu